vocês? Espero que sim. Vamos dar início à nossa aula de hoje, porque a nossa aula já vai começar. Então, hoje nós iremos dar sequência nas nossas atividades, na nossa aula. A nossa atividade será no livro de Matemática, Currículo em Ação, o EMAI. Então, pega seu livrinho, lápis, borracha, um caderno para rascunho e vem comigo na nossa aula. A nossa sequência de hoje ainda é a sequência 8. A atividade será 8.6 da página 62. Continuaremos falando sobre corpos redondos, prismas e pirâmides. Os nossos sólidos geométricos, lembra que eu falei? Os sólidos que são poliedros e os não poliedros, ou seja, os corpos redondos. Vamos só relembrar aqui. Então, os poliedros são aqueles formados apenas por superfícies planas, ou seja, eles não têm curvinhas, eles não têm arredondamento nenhum na base, no formatinho deles. Olha lá, aqui, por exemplo, nós temos um cubo. Aqui nós temos um prisma de base quadrada. Por quê? Porque a base dele, ó, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, ou se eu virar ele de ponta cabeça, né? Ele vai ficar quadradinho, então a base dele é quadrada. Aqui nós temos um prisma, outro prisma, só que olha lá, a base dele é triangular, olha, o formato de um triângulo, 3 lados apenas. E aqui nós temos uma pirâmide, também de base quadrada. Se vocês observarem aqui, olha, a base dela é quadrada. Se vocês virarem ela de ponta cabeça, vocês vão observar que ela não vai parar em pé. Primeiro porque ela vai ficar com o biquinho para baixo. Só que se vocês forem observar a base dela, vai ser quadrada. E aqui os não poliedros, que são os corpos redondos, eles são aqueles formados por superfícies planas, curvas ou apenas por superfícies curvas, no caso do nosso círculo aqui. Então aqui nós temos um círculo, ou pode ser também uma esfera, né? Que é o formato da bola, do planeta Terra. Temos aqui um cilindro, as duas bases dele são arredondadas, são redondas, né? Olha lá. E o cone, não é verdade? Olha lá, o cone. O que lembra o cone? Um chapéuzinho de aniversário, uma casquinha de sorvete. Aqui no cilindro, por exemplo, lembra uma latinha de refrigerante, uma latinha de porta-trecos, uma garrafa com formato de cilindro, né, gente? E aqui lembra uma bola, o planeta Terra, tudo que for circunferência, formato de esfera, né? É um não poliedro, um corpo redondo. Então, lá na página 62 do nosso caderno do aluno, né, do EMAI, atividade 8.6. Então, lembra ontem que eu pedi para vocês recortarem as figuras, colarem, montarem, né? Eu espero que vocês tenham feito isso. Então, olha lá, monte as figuras espaciais com os moldes que você recortou do anexo 3. Depois de montados, com a ajuda de um colega, analise e classifique-os. Preencha o quadro abaixo, nomeando os corpos redondos, os primas e as pirâmides através de seus atributos. Então, nesta atividade, vocês precisariam de ter recortado as figuras lá do anexo 3, as figuras espaciais, os formatos das figuras, para depois montá-los e a gente poder preencher o quadro abaixo, colocando o nome dos corpos redondos, os prismas e as pirâmides. Então, eu trouxe aqui para vocês, olha lá, o cubo. Então, olha lá o cubo. Então, aqui, se vocês recortaram o cubo lá do anexo 3 e montaram ele, observe, aqui nós temos a planificação,
ou seja, a figura aberta, planificada. Então, olhando para esta figura, é bom vocês prestarem bastante atenção, que isso costuma cair bastante em provinha, Prova Brasil, Sares, então é cheio de cair essas planificações abertas para vocês indicarem a figura geométrica que forma. Então, olha lá. Aqui nós temos a planificação de um cubo. Então, olha, ele tem 1, 2, 3, 4 lados. E as faces, né? As faces dele, que no caso vai dar 4 faces também, porque essa é uma face, essa é outra na hora de dobrar e fechar. Essa é outra e essa é outra. Olha lá a figura que formou. Um cubo. Então, voltando lá na nossa atividade, o cubo, ele se encaixa aonde? Aqui da nossa atividade. Ele é um corpo redondo? Ele é um prisma? Ou ele é uma pirâmide? Ele não é um corpo redondo, né, gente? Porque ele não tem curvas. Ele também não é uma pirâmide, não é verdade? Porque ele não tem o formato da pirâmide, né? O formato da pirâmide ele só tem a base, ou quadrada, ou triangular, mas em cima dele é uma pirâmide. Então, ele se encaixa aqui no prisma. Então, vocês vão aí no livrinho de vocês e vão anotar aí que o cubo aí, né, o cubo, ele se encaixa aqui no prisma. Tudo bem, galerinha? Deixa eu só aumentar aqui essa letrinha. Então, vai. Agora aqui. Vamos lá, então. Depois do cubo, nós temos o prisma de base quadrada. Olha lá, o prisma de base quadrada, ele lembra o cubo, só que ele é retangular, ele é um bloco retangular ou um paralelepípedo. Essa daqui é a planificação que está no anexo 3 de vocês. Então, olha como que fica aberta a figura do prisma de base quadrada. A hora que vocês montarem essa figura, quem já montou, quem ainda não montou, vai observar que, olha, essas partes aqui, ó, essa vai ficar dobrada. E no final vai colar esta base quadrada junto, então ela vai se formar nesta figura, um prisma de base quadrada. Por que base quadrada? Olha só, quadrado e aqui também forma um quadrado. E então esse prisma de base quadrada, ele se encaixa aonde? No prisma também, né, gente? Então aqui vocês vão escrever prisma de base quadrada. Aqui também é um prisma de base, né, um prisma, né? Então o prisma de base quadrada, ele é um prisma também. Ele é um prisma. Então, ele continua aqui na casinha do prisma. Aí, nós temos aqui também um prisma de base triangular. Olha só a planificação do prisma de base triangular. Então, ele é aberto, a figura geométrica do prisma de base triangular, ela é assim, ó, é a planificação. Então, por que base triangular? Olha onde está a base dela. Na hora que for fechar a figura, essas duas pontas aqui, ó, serão as bases dela. E vai formar um triângulo. Olha que jeito que vai ficar. Ela lembra o que essa figura? Sabe aquelas caixinhas? Tem umas caixinhas de uns bombonzinhos, Toblerone, acho que é o nome. É isso aqui. É um prisma de base triangular. Então, vocês vão lá na tabela e anotar. É um prisma também. Então, vocês vão colocar lá. Aqui nós temos outro prisma, porém de base pentagonal. O que é uma base pentagonal? 5 lados, olha lá, penta, 5, pentagonal, 5 lados. Olha, 1, 2, 3, 4, 5.
Então, tem 5 lados aqui nesta base e 5 lados aqui embaixo também. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Por isso o nome prisma de base pentagonal. A planificação dela é essa daqui, ou seja, a figura aberta. E se vocês contarem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e aqui 5. Quando vocês dobrarem essa figura, vocês vão obter, quando vocês dobrarem esta planificação, vocês vão obter esta figura, um prisma de base pentagonal. Aí vocês voltam na tabela e encaixam eles aí no lugar correto. Aqui nós temos outro prisma, porém esse é de base hexagonal, ou seja, 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, no caso, a figura está errada. Aqui não é um prisma de base hexagonal. Esse é pentagonal também. O prisma de base hexagonal, ele é semelhante a esse, porém ele tem um lado a mais. Olha aqui na planificação. Então, ele vai ficar semelhante a este, porém com 6 ladinhos. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e o 6 aqui. A hora que fechar essa planificação, ela vai ficar semelhante a esta. Porém, ela vai ficar com 6 lados. Ela é um pouco maior. Olha lá. Aqui nós temos 2 lados, aqui nós temos 3, ó. 1, 2, 3. Por quê? Porque ela tem 6 lados de base. Então, ela vai ficar maior. Então, vocês voltam na tabela e encaixam aí onde fica esse prisma de base hexagonal. Aqui nós temos a pirâmide de base triangular. Então, aqui é a planificação da nossa pirâmide. Base triangular, ou seja, a base dela, o que vai dar sustentação a ela é um triângulo, é triangular. Olha aqui. Então, a hora que eu fecho essa planificação, a hora que eu monto essa figura, ela vai ficar dessa maneira aqui, olha. Uma pirâmide, olha a base dela aqui, ó. Triangular. Por quê? Porque tem 3 lados formando um triângulo. E aqui nós temos a pirâmide de base quadrada, ou seja, é outra pirâmide. Porém, ela tem mais lados. Olha, essa daqui tem 3 lados. Por quê? Porque a base dela é um triângulo, tem 3 lados. Essa daqui, se vocês observarem essa pirâmide, ela tem 4 faces, 4 lados. Olha, 1, 2, 3, 4. A hora que você fechar, colar, dobrar bonitinho essa pirâmide, ela vai se encaixar nessa base que é um quadrado. Por isso, pirâmide de base quadrada. Olha o desenho que vai, olha a figura geométrica que vai formar. Então, depois que vocês observarem as duas pirâmides, tanto a de base triangular, que forma um triângulo, quanto a de base quadrada, que forma um quadrado, vocês voltam lá na tabela e encaixam aí onde se enquadra a pirâmide. Aqui nós temos a pirâmide de base pentagonal, que ela é aquela pirâmide, olha, ela é maior ainda do que aquela de 4 lados. Então, ela vai ter 5. Por quê? Porque na hora que eu fechar, que eu montar essa planificação, ela vai formar esta figura aqui, ó. Uma pirâmide com base de 5 lados. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. E a de base hexagonal é aquela que tem 6 lados. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Consequentemente, a base dela vai ter 6 lados também. Então, a hora que você fechar essa planificação, essa figura, que você dobrar ela, colar bonitinho, ela vai se formar essa figura aqui, ó. Esta figura geométrica, esta base aqui, ó, 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vocês voltam lá na tabelinha e coloquem aí, o nome já tá até falando, né, galerinha? Então vai estar muito fácil essa atividade para vocês. Aqui nós temos o cone.
Lembra, o cone é um corpo redondo, né? Um não poliedro, aliás, porque ele tem curvas nas formas dele. É muito fácil o cone, né, gente? Olha, ele é uma figura assim, toda curvada. A base dele é um círculo. E na hora que você fechar essa figura, essa planificação, ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Parecendo uma casquinha de sorvete, um chapéuzinho de aniversário, um cone daqueles que a gente usa para chamar atenção no trânsito, né? E aqui nós temos o cilindro. Olha que bonita também a planificação do cilindro. Ela aberta, né, a planificação dela, você observa que ela é um retângulo, né? Um retângulo com duas bases, né, com duas bases redondas, né, circulares aí. A hora que você fechar, dobrar bonitinho essa planificação, colar, ela vai se transformar nesta figura geométrica. Olha que bonitinha. Essa daqui, olha, é o formato da latinha que eu falei, latinha de refrigerante, latinha de milho verde, né, de massa de tomate. Pode ser também um porta-treco, enfim, um copo que tem esse formato. São vários objetos que a gente tem aí no nosso dia a dia, até na nossa casa mesmo. A gente vai encontrar essas figuras, todas as figuras geométricas, as planificações, que são as abertas, e as figuras, que são as montadinhas fechadas. A gente vai encontrar isso no nosso dia a dia todos os dias, não é verdade? Aqui eu coloquei então, olha lá, o cilindro, o cone, o cubo, a pirâmide hexagonal, que é aquela que tem 6 ladinhos de base, a pirâmide triangular, que forma um triângulo na base dela, a esfera, o paralelepípedo, que também é esse aqui, o prisma de base hexagonal, o bloco, né? Prisma de base hexagonal não, porque a base dele é quadrada, então esse daqui é um prisma de base quadrada. Temos uma pirâmide quadrangular, ou seja, uma pirâmide de base quadrada. Olha, aqui nós temos a pirâmide de base hexagonal, tem 6 lados. Pirâmide de base triangular, que forma um triângulo a base dela, 3 lados. E aqui nós temos a pirâmide quadrangular, ou seja, a base dela forma um quadrado. E aqui nós temos um prisma triangular, ou seja, a base dele é um triângulo, tá bom? Trouxe para ilustrar para vocês aqui alguns objetos que nós temos no nosso dia a dia que são sólidos geométricos, são figuras geométricas e que a gente às vezes nem se dá conta, não é? Então, olha lá, o cone, formato de um cone, o cubo, o cilindro, a pirâmide de base quadrada. Só de olhar aqui a gente já sabe que essa pirâmide ela tem a base quadrada. Aqui nós temos um cubo. Aqui nós temos uma esfera. Aqui também pode ser um paralelepípedo, né? Essa caixa aqui. Aqui, galerinha, olha só. Nós temos alguns objetos e nós podemos até estar ligando, né? Então, olha lá, vamos fazer uma brincadeira aqui. Esta figura aqui, o que ela é? Ela é um cilindro, não é? No nosso dia a dia, olha, nós temos uma bola, um celular, um pacote de biscoito, uma pirâmide e um cubo mágico. Qual desses objetos aqui do nosso dia a dia que tem o formato de um cilindro? Olha só, quem falou o pacote de biscoito acertou! Agora vamos lá aqui então. A nossa pirâmide. Qual desses nossos objetos do dia a dia tem o formato de uma pirâmide? Vamos lá, um tempinho para vocês pensarem. 1, 2, 3.
quem falou aqui esta figura aqui matemática, né? Um formato de uma pirâmide, acertou. Olha só, hein? Quem será que já marcou 2 pontos aí, hein? Esta figurinha, olha esse cubo. O que será aqui do nosso dia a dia que tem o formato de um cubo? Tá muito fácil, hein, galerinha? 1, 2, 3. Pensaram? Responderam? Quem disse o cubo mágico, é óbvio que acertou. Olha aqui uma esfera. O que tem o formato de uma esfera no nosso dia a dia, galerinha? A bola, né, gente? A bola, a nossa bola aí, a bola que a gente brinca, que a gente joga. E o que nos sobrou aqui foi aquele objetinho que, inclusive, vocês devem estar segurando ele nesse exato momento. E ele tem o formato de um paralelepípedo, né? De um hexágono aí, uma figura geométrica aí, né? Um prisma de base quadrada. Então, muito bem. Quem acertou, todos aí, está de parabéns. Foi só uma brincadeirinha aqui. A atividade de vocês mesmo é aquela da tabelinha, tá bom, galera? Vamos treinar? Então, olha lá. Relacione corretamente os objetos com as formas. Então, aqui o que tem o formato aqui amarelinho, esse número 1 aqui, esse cubo, esse quadrado. Então, qual dessas figuras do nosso dia a dia que é um quadrado? Vamos enumerar. Vamos dar um tempinho aí para vocês pensarem. Pensaram? Quem respondeu a televisão? Acertou. Televisão número 1. Olha lá, é a televisão. Ela tem o formato de um cubo, né? A televisão antiga, na verdade, né? Aqui o número 2, o triângulo. Qual dessas figurinhas nossa aqui tem o formato de um triângulo? Tá muito fácil, né, gente? A nossa casinha aqui, né? Então, a nossa casinha, ela tem o formato de um triângulo, então ela é o número 2. Qual dos nossos objetos aqui do dia a dia tem o formato de um círculo, de uma esfera, uma figura geométrica de uma esfera? Tantã, pensaram? Fácil demais também, hein, galerinha? Olha, quem será que tá acertando tudo aí, hein? Fala pra mim aí no WhatsApp depois quantos vocês acertaram, hein? Quero só ver. Número 3 aqui, olha que legal. E por fim, sobrou aqui pra gente essa figura geométrica que tem o formato aqui da nossa porta, né? Esse retângulo aqui, né? É a figura número 4, que é uma porta, né? Uma porta aí, uma porta retangular. Então, o que só sobrou? Ela. Aqui, galerinha, vamos lá de novo, mais um pouquinho então para treinar. Aqui nós temos uma pirâmide de base quadrada. Cadê a pirâmide de base quadrada então? Olha lá onde está a pirâmide. Pirâmide. Eu vou fazer diferente aqui com vocês. Eu vou perguntar aqui o cilindro. Qual que é o cilindro? Quem respondeu aí? Quem já foi direto no cilindro? Ao cilindro. Lembra que eu falei para vocês? Isso. O cone. Qual dessas figuras aqui é o cone? Tantã. E aí? Já pensaram? Quem respondeu que o cone é esse chapeuzinho aqui, acertou! Agora vamos aqui para mais um, o bloco retangular. Vamos para o nosso bloco retangular. Será que é esse? Não, né? E esse? É retangular isso aqui? Não. Olha o nosso bloco retangular. Muito bem, quem acertou, parabéns, hein, galerinha? Cubo! Qual é o nosso cubo aqui? Só pode ser este, né, turminha? Porque o próximo é a esfera.
esfera. Ah, que legal, hein, gente? Ó, eu espero que vocês estejam craque, hein? Vai falando aí pra mim. Vai me falando aí. Cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro, esfera, tudo que nós vimos aí nessa aula de hoje. Então, mais uma vez, vamos aqui identificar quem é quem. Olha lá então. Essa velinha aqui, essa vela, esse formatinho dela aqui, ela tem o formato do que, galerinha? Ela é um cubo, um bloco retangular, uma pirâmide, um cone, um cilindro ou uma esfera? Quem respondeu cubo, acertou, hein, galerinha? Vai colocando aí pra mim quem tá acertando, hein? Quero só ver. Olha esse aqui. Essa figura aqui, o que ela é? Uma pirâmide? Um cone? Não, né? Ela é um bloco retangular. Muito bem. Quem aí acertou? Quem já tá sabendo de tudo? Eu agradeço, fico feliz, hein? E você deixar um joinha aí, que tá acertando tudo. Deixa o joinha aí, cada vez que você acertar, você deixa um joinha aí. Aqui nós temos o quê? E aí, hein? Vamos lá. Um cone. Então, aqui nós temos um cone. Olha lá, o cilindro aqui não é, né, gente? Porque o cilindro eu já expliquei para vocês que formatinho que tem um cilindro. Então, esse daqui só pode ser um cone. E esse? Esse aqui? O que será que é isso aí, gente? Qual figura geométrica vocês acham que é essa daqui? É uma pirâmide, né? E pelo jeitinho que ela tá aí, ela é uma pirâmide de base quadrada, né? Mas vamos só colocar pirâmide aqui, porque ali o nome só tá pirâmide, né? E essa latinha de Coca-Cola? Essa latinha de Coca-Cola aí, o que ela é? Olha o que sobrou pra gente. Sobrou um cilindro e sobrou uma esfera. Seria uma esfera essa lata de Coca-Cola? Ah, gente, olha o cilindro aqui, né? O cilindro é essa figura. Então, a lata de Coca-Cola tem a forma geométrica do quê? Do cilindro. Lembra lá no começo que eu falei para vocês? Então, eu expliquei para vocês que o cilindro ele tinha o formato de latinha, de porta-treco, né? E para finalizar, temos aqui este relógio, que todo mundo deve ter em casa um relógio desse. Ou então um relógio de pulso, que a gente usa no bracinho, no pulso, né? E tem esse formato. De repente, alguém tem até um reloginho com formato de cubo, né? De cubo. Então, olha lá, esse aqui, então, no nosso caso aqui, é uma esfera. Tudo bem, galerinha? Então, olha lá. Eu espero que vocês tenham compreendido essa nossa aula de hoje. E também espero que vocês tenham se divertido um pouquinho. Não esqueçam, galerinha, de completar aí, então, a tabelinha de vocês, porque é aí no livro do EMAI, porque esta é a nossa atividade de hoje. Observem bem as planificações, as figuras geométricas, tudo que vocês viram. Prestem bastante atenção, galerinha, porque isso cai bastante nas provinhas. Vocês terão uma provinha aí no final do ano. Então, presta bastante atenção para vocês se darem muito bem e mostrar que vocês são, ó, craque aí na matemática, nas figuras geométricas. Tudo bem, galerinha? Então, olha lá. Eu espero que vocês tenham compreendido. Fiquem com Deus e até a próxima aula.